em mais uma live do ICO Series, e já já eu explico o que é o ICO. Então, eu hoje estou responsável pela prática do ICO, que eu já vou falar o que é na LHH Brasil. Só para que vocês, aqueles que não conhecem ainda, a LHH, e eu vou dar o propósito dela, e aí eu posso linkar o propósito com os serviços que a gente faz. Então, o nosso propósito é encontrar e oferecer soluções para que pessoas e organizações prosperem no mundo de constante transformação. Eu sempre digo que sempre foi o nosso propósito há mais de 4 ou 5 anos, mas hoje está muito atual. E para cumprir este propósito, nós temos 5 pilares, que a gente botou os 5 R's, e aí eu vou explicar para vocês. O primeiro, com as soluções de assessment, que a gente está chamando do review, de revelar, né? Depois, nós temos o REACH, com soluções de desenvolvimento de talento e coaching para que as pessoas alcancem o seu melhor potencial. A gente tem o Renew, com soluções de upskilling e reskilling. O Refresh, então, com soluções de transição de carreira para reposicionamento de carreira, e aí a gente oferece soluções para todos os níveis da organização. E para o C-Level tem o ICO, agora vocês já sabem que é o International Center for Executive Options, que é uma prática de transição de carreira direcionada para C-Level. E o último, não menos importante, mas o mais novo de todos, é o Recruit, que nós, dentro do Grupo Adecco, nós somos do Grupo Adecco, a gente tinha a Spring, que oferece soluções de recrutamento e seleção, e hoje está dentro da LHH. Muito bem. Então, eu queria só falar para vocês que agradeço a todos que estão. Vocês podem escrever no chat as perguntas. Eu vou fazendo, na medida do possível, as perguntas que vocês colocarem. Então, não fiquem chateados se não houver, se a sua pergunta não for considerada, mas eu, dentro da medida do possível, procuro fazer isso. Então, hoje eu tenho o maior prazer de estar aqui com 2 grandes amigos. Já pedimos permissão, o Eduardo e eu já pedimos a permissão ao José Renato para chamar de Zé Renato. Então, está o Zé Renato, que eu vou pedir para depois ele se apresentar. Eu sempre gosto que as pessoas se apresentem, né? E o Eduardo Marques. Nós vamos falar um pouquinho sobre, na verdade, a retomada e a transformação digital, que hoje é a tônica, né, de todos os assuntos, né, e também dos negócios, né? Como é que a gente vai conseguir acompanhar as transformações que o mundo está passando. Então, agora eu vou deixar que tanto o Zé Renato como o Eduardo, eles comecem se apresentando e depois aí a gente falem um pouquinho da transformação e depois a gente começa com as perguntas, tá? E a retomada também, podem falar, tá? Do tema da live. Pois não. Muito bem, vou começar por aqui, agradecendo, Irene, teu convite da LHH. Eduardo, prazer estar aqui com você, espero que a gente possa aqui se divertir muito, né, com a Irene, que é sempre um papo muito bom, esse tema especificamente muito bacana, né? Como a Irene falou, sou o Zé Renato, sou vice-presidente corporativo da CTG, China Three Gorges, uma empresa brasileira de capital chinês, que opera aqui no Brasil desde 2013, não para de crescer, somos a 2ª maior geradora de energia limpa do país, só temos hidrelétricas, parques solares e parques eólicos, esse é o nosso core, né? E, obviamente, uma empresa que, nesse período, né, que a gente está abordando aqui da live do tema, teve que se manter o mais ativa possível para que todos nós pudéssemos fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Sem energia não dava. Então, ser uma geradora de energia foi fundamental durante esse período. Vou contar um pouco, né, do que a gente fez e o que a gente passou nesse período, mas para garantir que as operações funcionassem normalmente de geração em qualquer uma dessas modalidades que eu disse antes, e garantisse que a gente tivesse hospitais funcionando e energia para que as nossas casas e as nossas empresas continuassem
trabalhando ainda nesse modelo completamente digital que a gente está, e que boa parte acho que a gente ainda vai viver e vai passar, né? Então, novamente, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, Zé. Eduardo, por favor. Claro. Obrigado, Zé. Obrigado, Irene, pelo convite. Eu tenho uma alegria imensa de estar aqui com vocês. Talvez se eu perguntar para o meu filho que está ali na sala do lado, ele vai dizer que o papai está falando na televisão. Mas, na verdade, é porque teve combinados, né, filhão? Dá uma maneirada na próxima hora, porque eu quero que o pessoal ouça o papai também, senão só vão ouvir você. Mas, na verdade, o papai não está falando na televisão, o papai está aprendendo na televisão. Então, privilégio estar com vocês. Irene, super admirador do seu trabalho. E eu acho que o que você tem feito ao longo dos últimos 2 anos, não somente, mas nesse formato, é de uma doação, né, de uma generosidade da tua parte fantástica. Eu sou Eduardo Marques, ou Edu Marques, como muitas vezes sou conhecido, e eu tenho o privilégio, a honra e a responsabilidade de liderar a área de recursos humanos da Abbott no Brasil, junto com uma equipe fantástica de RH. Para aqueles que não conhecem, a Abbott é uma das maiores organizações de saúde do mundo, uma empresa mundialmente com mais de 110 mil colaboradores, 3 mil colaboradores aqui no Brasil. Uma empresa aqui no Brasil muito associada ao seu braço farmacêutico, o braço de medicamentos, mas na verdade a Abbott expande os seus negócios em todas as etapas do ciclo de vida das pessoas. Para fazer isso, a gente atua em 4 grandes linhas de negócios, então medicamentos, então nosso braço farmacêutico, mas também nutrição, em diagnósticos e em dispositivos médicos. Então, acho que o grande propósito da Abbott é, através da saúde, através da tecnologia, ampliar o acesso à saúde e fazer com que as pessoas vivam ao máximo. Esse é o grande propósito da Abbott. E eu acho que disso já vem um gancho muito em linha com o que o Zé falou. A gente não podia parar. Até porque a gente tem pacientes, clientes que dependem dos nossos produtos, dependem dos nossos serviços. Então, um dos grandes desafios da Abbott foi conciliar sempre essa necessidade de manter as nossas operações, porque, de novo, há pacientes que dependem da gente, com o cuidado com os nossos colaboradores acima de tudo. Tem sido uma jornada muito rica, de muito aprendizado, e vai ser um prazer contar um pouquinho para vocês do que a gente tem feito desde então. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Muito obrigada. Então, a gente vai começar pelo que vocês têm feito, né? Porque já todos deixaram a gente com a pulga atrás da orelha. Então, vamos lá. Eu quero ver quem vai começar primeiro para contar o que vocês têm feito, para depois a gente começar com as perguntas, tá bom? Zé, quer falar? Vou lá, vou contar um pouquinho. Acho que a data ninguém esquece, né? 17 de março de 2020, a gente foi para casa, né? E acabou sendo 17 de março, porque 17 de março foi a data do 100º caso confirmado no Brasil. E a gente falou, esse é o gatilho, era o que a gente estava seguindo de protocolo naquele momento. Com o 100º caso, estava instalada a pandemia, era a hora de a gente ir para casa. E a primeira reunião que a gente fez do comitê executivo para discutir esse processo foi uma reunião assim também muito marcante, porque a gente se olhou, né, no comitê e falou, bom, nenhum de nós aqui sabe tocar uma usina hidrelétrica, nem um parque eólico. Então, a prioridade não é nenhum de nós que está nessa tela e nem nessa reunião executiva aqui. A prioridade é quem está lá na operação para que essa operação funcione. Como é que a gente protege essas pessoas e como é que a gente garante que a operação não vá parar se não tiver pessoas lá para fazer a operação funcionar. Então, essa foi a primeira prioridade. A gente montou uma operação que hoje, né, eu olho e de fato assim, assusta, né, o tamanho que ela foi feita, mas para dar uma ideia para vocês de alguns detalhes, a gente teve que levar essas pessoas para as usinas e isolar, como a gente não sabia o que ia acontecer, né? Isolar essas pessoas da própria família, né? Então, não foi só um isolamento lá da operação em si, mas a gente teve que providenciar locais para que eles vivessem. Então, a maior parte das nossas usinas não está em grandes cidades, né? Está afastada, está no interior.
Então, a gente alugou pousada, a gente montou infraestrutura dentro de hotéis, a gente alugou casas e teve que montar uma vida para essas pessoas, obviamente, acordo com eles de 90 dias para esse isolamento. A gente está falando aqui de 75 profissionais, mais ou menos, que era o contingente necessário para que as operações não parassem. Mas também separando eles da família, né, que foi também uma decisão super difícil e muito conversada com eles, né. No final dos primeiros 30 dias, a gente teve 6 pessoas que pediram para voltar, que saíram, né, porque estavam tendo problemas em casa, e aí veio, né, um segundo passo que eu acho que foi importante também, foi a necessidade de cuidar também das famílias, né. E aí cuidar no sentido de apoio à família, desde compras de medicamentos, de compras de supermercado, ainda a gente estava naquele esquema de todo mundo em casa e mínimo possível saindo, e o suporte emocional também, tanto para os profissionais que estavam isolados, quanto para as próprias famílias, né? Eles tinham toda a comunicação com a família o tempo inteiro, né, que eles estivessem disponíveis, e tinham que operar, e tinham que ir trabalhar, etc. e tal, né? E a coisa chegou num nível de importância que a gente teve que isolar, inclusive, os funcionários dessas pousadas, hotéis e casas das famílias deles também. Porque, de novo, a gente não sabia de onde poderia vir algum tipo de contaminação nesse primeiro momento, né? Então, foi uma operação assim, muito complexa do ponto de vista de logística e de infraestrutura. Você garantir um sinal de internet com qualidade, né, para que a pessoa pudesse falar com a família todos os dias, o tempo inteiro, quando pudesse, quando quisesse, numa pousada no interior de Goiás, né, ou no interior de Santa Catarina, onde a infraestrutura de telecom não é das melhores, não foi simples, não. Mas deu tudo certo, né? E criou, eu acho que esse é o ponto principal, né? Criou dentro da CTG um ambiente muito positivo de fato, ter colocado as pessoas como prioridade para que o negócio, de fato, se mantivesse, se sustentasse e não tivesse nenhum impacto, né? Então, isso de uma forma bem resumida. Obviamente que para isso foi necessário, né, que a gente fosse para o virtual. 2 fatores eu acho que ajudaram muito. O fato da gente já ter uma infraestrutura boa para funcionar de maneira virtual. Então, do ponto de vista de infraestrutura de TI, de suporte, computadores, linhas, acesso, banda, a gente estava muito bem equipado, e é o fator aí sorte e o fator investimento que foi feito antes. E o segundo foi a maneira como as pessoas foram, né? Eu lembro de, em abril, estar numa conversa com o Conrado, que acho que você conhece, ele é o Conrado Schlosshauer, e o Conrado falando com a gente, pô, e aí, como é que nós vamos preparar as pessoas para ir? Eu falei, Conrado, as pessoas já foram, a gente já está operando a empresa completamente no digital, não tem ninguém nos escritórios, não tem ninguém nas áreas administrativas, 93% das pessoas que trabalham na CTG estão trabalhando de casa, né? Então já foram. A questão agora é como é que a gente adapta e melhora a qualidade de trabalho e de vida delas nesse ambiente. Então, essa necessidade, que eu acho que é como sempre, né, o ser humano acaba se adaptando muito rápido, essa necessidade levou as pessoas a aprenderem muito rapidamente a fazerem isso. Estou pegando aqui um trechinho só daqueles primeiros 90 dias ali, depois a gente pode falar do restante, que tem muito desafio pela frente. Mas quero deixar um espaço, obviamente, aqui para o Edu contar um pouco da história dele também. Maravilha, Ótimo, Zé. Edu. Acho que tem muita coisa que foi feita. Então, quando eu ouço a história do Zé, do isolamento no limite, óbvio que a gente passou por alguns períodos de maior isolamento também, mas eu acho que o que foi mais importante, o que mais marcou durante esse período foi pensar incessantemente em formas de cuidar do nosso público. E esse cuidar, ele se traduzia de diferentes maneiras para os diferentes públicos que a gente tem dentro da Abbott. Porque são públicos que estariam expostos a desafios diferentes.
Eu tinha fábricas belíssimas, por sinal, que não podiam parar. Uma no Rio e uma em Belo Horizonte. Então, o que eu posso fazer para que dentro desses ambientes eu ofereça o mais alto grau de segurança possível? Como que eu transmito para esse público a sensação e a percepção de segurança que os faça vir e trabalhar e seguir o nosso propósito de seguir produzindo todos os dias? Já para um público de escritórios, onde a gente tinha uma maior flexibilidade, é no remoto. Mas como eu cuido desse público quando ele está em casa? Como que eu garanto que eu estou próximo deles? Então, força de vendas espalhada pelo Brasil inteiro. Então, como que eu cuido da força de vendas que, em algumas situações, está mais exposta, visitando hospitais, visitando clínicas? Então, que tipo de recursos eu posso oferecer para esse público? Então, eu penso que o mais importante foi verdadeiramente um exercício de olhar para toda essa população e entender o que eu poderia fazer como organização para que todos eles se sentissem cuidados, para que todos se sentissem amparados. Acho que esse foi a grande tônica, e tem sido a grande tônica desde então. Ótimo. Como o nosso tema é a transformação digital, e todas as organizações, independente do setor, aqui a gente trouxe dois segmentos completamente diferentes, distintíssimos, né? Que, de qualquer maneira, são essenciais, porque sem eles a gente não sobrevive. Né? As nossas vacininhas da gripe, né? Que são até a Abbott tem, né? A vacina da gripe. Vacinas da gripe e outros essenciais e outras coisas que a Abbott produz, e sem energia também nada. Mas a transformação, então, ela vai vir, né, mais rapidamente ou menos rapidamente, dependendo do segmento. E eu queria ouvir de vocês, bom, como é que está essa transformação digital dentro do segmento de vocês e se isso altera a humanização dentro da organização. Então, queria ouvir de vocês isso. Zé. Vamos lá. Acho que altera, sem dúvida nenhuma, né? Acho que ir para o ambiente digital como a gente foi, exigiu muita capacidade e sensibilidade dos líderes com as suas equipes, né? O afastamento físico, o afastamento, né, do olho no olho, do contato no café, da socialização, sem dúvida nenhuma, gerou um desafio enorme para os líderes. Alguns eu acho que conseguiram se adaptar muito fácil a isso e fizeram rapidamente novos acordos com as suas equipes em relação a como funcionar. Né? Desde, olha, levanta a mão se não estiver bom e a gente vai tentar melhorar, até atitudes mais ativas de proporcionar espaço para que as pessoas trouxessem as suas dificuldades no trabalho remoto, e também compartilhassem os seus aprendizados no trabalho remoto. Né? De novo, a gente se adaptou muito rápido, como eu falei, aquele exemplo da conversa com o Conrado no comecinho de abril, para mim foi assim, a materialização de que as pessoas aprenderam, e aprenderam muito rápido. Mas nem todo mundo aprendeu com a mesma intensidade e continuou aprendendo a partir daí. Né? Então, acho que essa discrepância precisou ser mediada, e a forma de mediar, sem dúvida nenhuma, passou pela liderança. Eu não me lembro, em nenhum momento anterior a esse, de olhar para a equipe de líderes e ver o tamanho da importância deles para o negócio. Em geral, né, quando você tem alguns gaps de liderança na organização, o RH acaba suprindo um pouco disso no dia a dia, né, o papel dos business partners ou de quem está mais próximo, né, da equipe no dia a dia, consegue fazer, às vezes, o papel de um líder que não está fazendo esse papel. Nesse formato em que a gente estava, líder e equipe diretamente no trabalho cotidiano, essa mediação não tinha espaço para acontecer. Precisou, inclusive, né, que os RHs que estão ali dando o suporte e o apoio no dia a dia da equipe entrassem, pedissem espaço nesse novo formato, né, o espaço digital,
para poder atuar, mas, de novo, para mim foi incrível o tamanho e a dimensão que a liderança tomou nesse momento. O que a gente fez nesse caso foi preparar melhor a liderança, né? Então, e aí tinha que preparar também de forma virtual, né? Então, a nossa academia CTG funcionando completamente online também, a gente focou em 2021, por exemplo, em 2 temas, né? Gestão de pessoas e gestão de ambiente de trabalho. Né? Esses foram os únicos 2 temas da academia no ano inteiro de 2021, com base no que a gente percebeu que aconteceu durante 2020. Né? Então, esse gap da liderança nesses temas era crítico e, portanto, foi um foco importante do desenvolvimento dos líderes. Né? Acho que o Zé traz alguns pontos fantásticos do quanto esse bom exercício de liderança ele se torna cada vez mais fundamental. E não quero recorrer a nenhum clichê, nenhum jargão, mas o exercício dessa liderança servidora, essa liderança que está lá para o outro, para ser um viabilizador do resultado das equipes, ela se tornou ainda mais importante nesse contexto que a gente vive. Digitalização é fantástica, aumenta acessos, alcance das nossas ações, velocidade, capilaridade e uma porção de coisas. Ao mesmo tempo, traz alguns desafios importantes para a gente. O desafio de como a gente mantém a personalização das interações, né? Como a gente não fica excessivamente virtualizado nas interações. Como é que a gente se conecta com quem está do outro lado, né? E também o desafio da inclusão, né? A gente tem uma tendência a pensar em só parte do nosso público, que é aquele que está mais acostumado com a interação ali no computador, abre o Teams, abre o Zoom e etc., mas essa é uma parte do nosso público, pelo menos na Abbott e certamente no negócio do Zé também. Como que a gente garante uma inclusão digital verdadeira para esse restante do público? Então, tempos extremamente interessantes e que o grande motor dessa transformação vai ser o papel da liderança, não tenho dúvida disso. Ótimo. Só Então, para pegar um ganchinho rápido, Irene, no que o Edu falou, e também no que você tinha perguntado sobre a humanização, né? No começo da pandemia veio uma surpresa muito grande. Os primeiros a pedir ajuda foi da onde a gente achava que não precisava de ajuda, que eram os jovens talentos da empresa. Jovens principalmente que estavam morando sozinhos e, portanto, estavam sentindo essa história do isolamento de uma forma muito mais aguda. Porque para uma pessoa solteira com menos de 28 anos, 27 anos, a turma é a turma do trabalho. Né? Então, a socialização dele, o happy hour, o almoço, até os namoros, né? e os relacionamentos saem do ambiente de trabalho, que é onde ele passa mais tempo. No momento em que esse grupo foi isolado, né? e ficou trabalhando de casa sozinho, foi impressionante o tamanho do impacto para eles. E eles foram os primeiros a pedir ajuda e socorro, porque eles falaram, eu não estou aguentando. A gente começou a sentir também algumas coisas esquisitas, né? Você recebia um e-mail de algum desses, com esse perfil que eu falei, né? Que chegavam na máquina às 3h40 da manhã, o cara estava virando noite, estava completamente desregulado e sem uma referência muito grande do que fazer e como se comportar nesse ambiente. Foi impressionante. E, de fato, você fala, pô, o jovem é o cara mais fácil de se adaptar ao ambiente digital. Não exatamente pelo ponto que você trouxe, Irene. A necessidade do contato humano, da interação social, para ele, no ambiente de trabalho, era muito mais importante do que para quem tem filhos, é casado, mora com família e consegue interagir com mais gente e ter contato social, mesmo que ainda isolado em casa. Zé, tem mais um fator que eu acho que pouca gente aborda, mas que eu acho importante, eu queria até ouvir, depois eu vou linkar com o que a Aline perguntou. Aline, não fique... Vou falar sobre a sua pergunta, fique tranquila. Eu acho que tem um fator que
onde ele teve maior influência, não só nesse pessoal que está trabalhando mais jovem, mas também nos adolescentes. O que aconteceu? O adolescente, mesmo o jovem, ele acha que pode tudo, e o mundo é deles, e eu vou embora, vou para frente, e está tudo certo, tem que ser assim mesmo, que tem que ter essa gana para viver. De repente, com essa pandemia, tudo ficou bloqueado. Você teve que ficar em casa, você teve ciência de que você pode morrer a qualquer momento, né? E que você não é tão poderoso quanto você imagina, porque o mundo não é mais só seu agora. Então, eu acho que isso tudo contribuiu para essa turma que tem menos, eu dizia, menos vivência, menos experiência e, às vezes, um pouco menos maturidade para esse assunto, para a vida, né? Afetou profundamente eles. Né? Eu acho que é isso. Tem esse fator psicológico que ninguém comenta muito, mas que para todos nós afetou. Não foi só, mas para eles principalmente, né? Que agora a gente vive, sabe? Ó, nós não somos, sempre soubemos que não somos eternos, mas agora a gente tem ciência que pode morrer a qualquer momento. Agora está um pouco melhor, né? Então, mas antes podia morrer mesmo. Muito bem. Gente, aí voltando a isso, voltando à história de eu estar em casa, aqui a Aline fala do burnout, né? Que muita gente trabalhando excessivamente, né? E aí ela queria que vocês comentassem um pouquinho, né? Porque a gente ficou cheio de desafios e a liderança mais ainda, como vocês falaram, porque de repente o líder teve que mudar o seu papel, quer dizer, ele teve que fazer o papel que o líder sempre deveria fazer. É cuidar das suas pessoas, estar junto, motivar de acordo com as necessidades das pessoas. Só que antes tudo funcionava se eu não tivesse esse papel. Só que agora não, agora eu tenho que ser um líder mesmo. Né? Então, eles ficaram sobrecarregados. Né? Então, vocês acham, eu queria que vocês comentassem sobre essa história do burnout, vocês acham que poderia ter sido feito diferente e que lições vocês aprenderam? Obrigada, Aline, pela pergunta, para complementar esse assunto. Bacana. Bacana. Você quer? Vai lá, Zé. Vai em frente, vai em frente. A gente faz a gente inverte agora. Jogar. É uma pergunta fantástica. E eu sempre fui particularmente muito crítico de algumas visões um pouco simplistas e um pouco superficiais, Irene, Zé e colegas, de que a produtividade se manteve tal e qual durante todo o período de pandemia, etc. Eu acho que isso traz uma visão perigosa dos fatos, porque eu acho que essa suposta produtividade que se manteve, muitas vezes ela traduzia o seguinte fenômeno: colegas que estavam super produtivos e muitas vezes acima do seu limite, acima da sua capacidade, e que, na média, acabavam compensando aqueles colegas que estavam subprodutivos. E estavam subprodutivos por uma série de razões. Por falta de tecnologia, por falta de destreza tecnológica, porque o seu trabalho era menos compatível com esse modelo, uma série de razões. Então, essa produtividade que, na média, se manteve, como muito foi dito em algumas organizações, isso pode mascarar um fenômeno que vem levando a burnout, a uma exaustão das equipes. Então, tentando olhar para trás e aquilo que talvez todas as organizações poderiam ter feito de diferente é estar ainda mais próximas das suas equipes, líderes ainda mais próximos, sabendo momentos importantes de estar ali, de oferecer apoio, de checar se está tudo bem, criar momentos de descompressão. Então, talvez a gente tenha muito rapidamente assumido que estava tudo bem, que as coisas estavam funcionando num modelo remoto. Será? Então, acho que, e mais uma vez, né, e eu não quero recorrer a um lugar comum, aí a importância do líder. É ele que, por essência, por excelência, tem que olhar para a sua equipe, tem que ouvir a sua equipe de maneira genuína, tem que ser disponível para a sua equipe. Se isso não acontecer, não vai rolar esse cuidado. Então, é um pouco do que eu penso da questão de produtividade, burnout e o papel do líder.
Acho que sem dúvida nenhuma, né, aquela proximidade que eu falei, né, do líder com a sua equipe foi chave para garantir esses novos acordos, inclusive os acordos sobre o quanto, né, se entrega e o que precisa ser entregue no modelo virtual e no trabalho remoto. Mas teve um momento, sim, que a gente descobriu e a gente percebeu na CTG que a gente precisava colocar algumas barreiras, algumas balizas para esses acordos bilaterais, líderes, equipes. Uma das regras, que foi, hoje é simples falar, mas que não foi fácil adotá-la e colocá-la em prática, foi bloquear as agendas em horário de almoço, bloquear as agendas antes das 8 da manhã e bloquear as agendas depois das 18 horas, para que não houvesse aí reunião de trabalho entre o líder e a equipe, ou mesmo entre membros da equipe. E aí o nosso time de comunicação foi fantástico, né? Fez para poder lançar essa campanha e sensibilizar as pessoas, vinha um convite na hora do almoço. Né? Quando você olhava, né, o convite, né, clicava lá para ver o que era essa reunião que tinha sido chamada para 12h45, estava escrito: esse é um horário que você deveria bloquear para fazer suas refeições, para poder descansar, para poder fazer a sua rotina, que não é essa de estar em reunião ou em trabalho ou com os colegas da empresa. Né? Então, você não está disponível o tempo inteiro para a empresa, e você tem, é importante que você aprenda, né, quais são esses teus limites. Né? Isso gerou muita conversa também. No momento em que a campanha de fato entrou no ar, a gente alinhou, obviamente, com a liderança para colocar isso no ar, gerou muita conversa de novos acordos. Né? E aí vieram, como o Eduardo falou, muitas conversas abertas e francas, em que a própria equipe falou: olha, um membro da equipe com o líder falando: olha, eu não tenho de fato a destreza, ou eu não tenho a tecnologia necessária aqui em casa para fazer isso, ou a minha cadeira é ruim e eu estou ficando cansado e não estou conseguindo trabalhar 7 ou 8 horas numa cadeira ruim. Né? Então, essa conversa existiu e ela foi muito clara. Mas a gente precisou colocar algumas dessas barreiras, como toda transformação, né? Não é só se adaptar, mas é gerenciar o processo de adaptação à transformação que está acontecendo. Né? E gerenciar é uma ação. É verdade. Exato. E sabe o que eu penso, Zé e Irene, muito rapidinho? Eu acho super bacana e super bem-vindas essas medidas de contenção que foram adotadas, bloqueios de horários, etc. Mas talvez para o público que nos ouça, nem sempre isso rola, né? Nem sempre, dependendo da cultura da organização, organizações multinacionais, etc., e isso se torna difícil de acontecer. E aí, nessas horas, eu penso que o fundamental é a gente criar uma cultura onde exista segurança psicológica para que as pessoas possam declinar um convite se for um horário que não lhes cabe. Que as pessoas possam virar e falar: não, 7 horas da noite não vou atender essa reunião. Então, sei que isso é uma construção. Não quero parecer aqui numa fala romantizada, mas eu acho que esse é o caminho. Isso é sustentável. Porque senão, se eu desplugo a pandemia, sim, e oxalá eu desplugaremos em breve, então eu desbloqueio os horários de almoço e volto a dizer, e sei que não é isso que o Zé disse, muito pelo contrário. Então eu volto a dizer que tudo bem ter reunião na hora do almoço, eu preciso criar maturidade organizacional, eu preciso criar segurança psicológica para que esses limites se tornem naturalmente discutidos. Sem dúvida. E aí, desculpa, só para aproveitar o comentário, você tocou num ponto que, no nosso caso, ajudou, que é o fato de ser uma empresa onde a cultura de segurança é uma cultura muito forte. Segurança para a operação, segurança do trabalho. Né? E uma das regras de ouro que a gente tem dentro da CTG para todas as operações, e obviamente isso teve que ser refletido para os escritórios, é a regra de dizer não se você não se sente seguro para fazer aquela operação ou aquele trabalho. Né? Isso é uma regra de ouro fundamental para a segurança. E aí a gente falou: bom, essa regra é válida também para esse tema do escritório. Se você está, de fato, né, não tem condição psicológica, o cansaço mental, né, a exaustão emocional para fazer o trabalho, que o seu trabalho é estar numa reunião, você tem sim a autorização para dizer não.
Mas, de novo, também sem romantizar, como o Eduardo falou, não quer dizer que todo mundo seguiu isso de forma uniforme, com a mesma frequência e na mesma velocidade, né? De vez em Exatamente. E quando aí a gente precisava puxar um pouquinho a orelha. eu imagino, porque isso passa pela liderança também. Então, aí eu vou voltar tanto à pergunta da Letícia e uma colocação da Cíntia, sobre o preparo da liderança, para olhar esses aspectos e poder entender isso. Como é que vocês prepararam essa liderança? Como é que isso foi feito? Porque eu sei que isso é uma construção, a gente não amadurece uma organização de uma hora para outra, a gente não amadurece de uma hora para outra, né? Então, como é que vocês estão preparando essa organização para, e principalmente que a gente não sabe quando que vai terminar, esperamos que seja em breve, mas para preparar essa liderança para esse momento em que eles têm que olhar mais o bem-estar da sua equipe? 3 etapas, acho que talvez para tentar simplificar a forma como a gente fez aqui. A primeira, obviamente, de trazer o suporte, então o suporte psicológico, né, o apoio psicológico de profissionais, né, de psicólogos e psicólogas para fazer atendimento. E aí a gente descobriu logo depois que colocou isso em prática que as pessoas não sabiam usar, né? Então, nós precisamos ensinar as pessoas a como fazer uso desse suporte psicológico para poder lidar com os seus temas emocionais e de burnout, inclusive. E para a liderança, também entender que esse sim é um tema, assim como o tema das condições de trabalho, do tipo de computador, do tipo de cadeira que você tem no escritório, da iluminação, do ar-condicionado. Esse é um contorno e faz parte do ambiente de trabalho quando você está no digital, discutir o aspecto emocional e as condições de trabalho dessa pessoa, tanto emocionalmente quanto do ponto de vista psicológico, né? Então, foi um processo educativo gradativo, a gente fez live, trouxe especialistas, médicos para falar disso, ainda estamos fazendo, essa semana a Irene conhece, o Fred vai estar com a gente, né, falando de desenvolvimento e de o trabalho da liderança nesse ambiente, né, para lidar com as questões físicas e emocionais, Fred Porto. Então, é fundamental trazer especialistas também, né? E aí, de novo, talvez seja um viés da nossa indústria, do nosso negócio. Quando um especialista fala no setor de energia, todo mundo entende, obedece, fala, ok, o cara é um expert nesse assunto, né? O conhecimento é valorizado, né? Então, a gente usou um pouco também dessa prerrogativa de poder trazer palestrantes e o tema se manter vivo, sendo discutido frequentemente. Eu penso que às vezes a gente tem uma tendência ou uma necessidade humana de colocar, de categorizar como se fossem grandes pacotes, e a gente trata a liderança como um grande pacote. E às vezes meio etéreo, né? Tem a gente e tem a liderança, como se fôssemos coisas diferentes, e na verdade são líderes como eu sou, como Irene é, Zé e muitos dos que estão aqui. E mais do que uma frase de efeito, é reconhecer que existem líderes em diferentes estágios, líderes que se adaptaram mais ou menos a esse modelo. É óbvio que a Abbott lançou mão de alguns recursos importantes de capacitação para tentar harmonizar, para tentar criar uma homogeneização de conceitos, mas eu acho que o pulo do gato acontece na interação mais one-on-one com aquele líder. É onde a gente permite ou convida a trazer sua vulnerabilidade também, né? Dá espaço para ele dizer, olha, cara, não sei fazer. Estou perdendo a mão com a minha equipe. Estou sentindo a minha equipe desengajada. Estou sentindo a minha equipe, sei lá, perdendo performance. E a gente, como profissionais de RH, não porque saibamos mais, mas porque talvez a gente tenha um olhar mais cuidadoso com relação a esses temas, de construir com esse líder um lugar onde ele volta a se encontrar nesse exercício de liderança. O treinamento foi importante, oferecer ferramentas de bem-estar e saúde foi importante também, mas tentar acessar aquele líder naquela sua maior dificuldade
e construir junto com ele ou com ela algo que funcionasse melhor para aquela equipe, eu acho que é daí que eu noto as grandes vitórias que a gente tem tido, os cases de maior sucesso, mais do que um treinamento across the board. É engraçado que nós estamos falando de transformação digital, e tem até uma colocação aqui da Sônia, e da Sônia Custódio, minha querida amiga, que está aqui nos agraciando com a sua presença, e a gente, no final, está falando, né, porque mesmo quando a gente está falando de transformação digital, ela não acontece se não for através das pessoas, porque, assim, né, não existe inovação sem pessoas, a tecnologia ela é só um meio, né, você não consegue fazer isso. Então, e aqui a gente volta, né, para o ser humano, como é que ele interage, como é que a gente prepara, como é que a gente faz as pessoas se desenvolverem. Então, na pergunta da Sônia, quer dizer, ela diz, olha, logicamente, vocês acham que a parte emocional afetou a transformação digital? E, no caso de vocês, o modelo de negócio ele foi realmente revisitado a partir dessa transformação? Bom, particularmente eu não tenho dúvidas, já passo a bola, eu não tenho dúvidas de que aspectos emocionais ou um olhar ampliado do colaborador, do ser humano nas organizações influencia de maneira profunda essa transformação digital. Eu preciso olhar para além da performance, para além de um olhar mais tradicional de carreira, eu preciso olhar para aquilo que é importante para aquele indivíduo do ponto de vista de propósito, do ponto de vista do que faz com que ele ou ela verdadeiramente se engaje com uma organização e se mantenha engajado. Então, se eu não levar em consideração esses aspectos, e aqui a gente pode chamar de experiência do colaborador, jornada do colaborador, chamemos do jeito que for, a minha experiência digital vai ser falha, ela vai ser incompleta. E aí a gente corre o risco de achar que o problema está no digital. Não, o problema está em a gente olhar para o ser humano de forma muito compartimentada, ou muito segmentada. Então, Zé, o que você pensa? Acho que é exatamente por aí, e eu só adicionaria um tema que eu acho que é fundamental, né, como, de novo, fazendo gestão da transformação, que é a gestão da cultura. Né? Então, não tem como tratar desse tema, né, do engajamento das pessoas, de como elas vão trabalhar nesse formato remoto, a não ser que dentro da cultura, né, e como parte da cultura, a humanização, o respeito ao ser humano e a capacidade de lidar com cada um de forma absolutamente diferente, diversidade, inclusão, façam parte da cultura da empresa. Né? Então, de uma certa forma, acho que as empresas que estão tendo sucesso em fazer essa transição e essa transformação para esse novo modelo de trabalho são aquelas que estão trabalhando não só nos aspectos superficiais ou de ferramental, instrumentais, né, como a gente, o Eduardo já falou, né, seja a questão da tecnologia, do ambiente, etc., mas trabalhando no aspecto mais fundamental da relação das pessoas com a empresa, com o negócio, que é através da cultura. Né? E sabe por quê? E aí é tela em branco, né? A gente nunca fez gestão de cultura remota. Né? E quem fazia está tendo que mudar, porque não funciona. Né? Quem tinha, por exemplo, o Eduardo deve ter um grande contingente comercial que trabalha já de forma remota há muitos anos. Eu trabalhei na Tigre antes da CTG e a gente tinha também uma infinidade de vendedores completamente trabalhando de maneira remota, e você tem que fazer gestão da cultura, mas não é a mesma coisa e não funciona o mesmo formato que a gente fazia antes para engajar as pessoas na cultura. Perfeito. Até porque, Zé, se a gente não tivesse olhar de cultura, daquilo que é mais sustentável, daquilo que realmente é o que permanecerá, a gente corre o risco de simplificar muito a equação. Quer dizer, um exemplo de simplificação dessa equação é a simplificação de
serão quantos dias no escritório versus quantos dias em casa. Isso é uma simplificação enorme da questão. Enorme da questão. Como se o processo de digital, o processo de inovação, o processo de agilidade necessariamente se resumisse a essa Claro. equação. Então, se a gente não trabalhar aspectos mais amplos de cultura, de níveis de autonomia, de acordos que são celebrados e cumpridos, a gente reduz a equação. E a gente vai discutir se o melhor é 3 e 2, ou 4 e 1, ou 5 e 0. É uma equação é um olhar muito simples e pode ser efêmero nessa questão. Eu acho que esse é um assunto que vai de longo prazo, porque eu acredito que, antes de tudo, você deveria criar nas organizações uma cultura de autoconhecimento, porque só no momento em que eu me conheço e me reconheço como um ser singular, único, com grandes qualidades e também com defeitos, em desenvolvimento, é que eu posso entender o outro. Então, assim, esse é um processo longo, né, que vai, e com isso vai permitir uma série de outras coisas, inclusive a inclusão. Né? Claro. Então, é longo. Né? E aí, o Luiz trouxe aqui o tema da moda o Great Resignation, né, que tem nos Estados Unidos. Né? Como é que você ressignifica, né, a relação com o trabalho? Ele pergunta com relação ao Brasil. Eu pergunto com relação ao Brasil e com relação à empresa de vocês. Vocês já sentiram isso? Já tem gente ressignificando e tomando algumas decisões e saindo e fazendo outras coisas? Na veia. Na veia? Opa! Na veia. E aí eu vou falar dos casos, até porque fica mais fácil. Tem caso de uma recém-mãe que, ao voltar da licença maternidade, falou: eu não quero mais trabalhar, a não ser que seja 100% remoto. Então, estou saindo. Né? Ou seja, a gente ainda está com o modelo híbrido e testando, como o Eduardo falou, né? Quais são as fronteiras e as barreiras e os boundaries aí para o modelo híbrido. Ela falou: não, de fato, agora na maternidade, com uma filha pequena em casa, eu quero estar 100% com ela. Então, eu quero trabalhar numa empresa onde o modelo seja 100% remoto. Outros aspectos, líderes que chegaram para a gente, outro caso, né? Líderes que chegaram para a gente e falaram assim: olha, eu descobri que eu quero empreender, que eu quero montar o meu negócio, e é um negócio individual, porque eu não quero fazer gestão de pessoas, porque gestão de pessoas, na pandemia, para mim, virou um burden. Não é uma coisa que a minha melhor energia está aí, né? Me drena, né? Eu não gosto de fazer. Né? E é uma coragem enorme, né? O cara chegar nesse ponto e assumir essa característica. Isso é maturidade. Mas como você falou, exatamente, passa por autoconhecimento, ou seja, o sujeito experimentou uma frustração tão grande a ponto de levá-lo para essa decisão, que, de novo, eu acho fantástico. Né? Então, já está acontecendo, sem dúvida nenhuma, por motivos que não são classificáveis. Essa para mim, acho que é o primeiro erro que a gente pode cometer é tentar dizer: não, esse grupo sai por isso, esse grupo... Tentar categorizar, não dá, são absolutamente decisões individuais. E aí o antídoto, que é o que eu tenho trabalhado, discutido tanto com o meu time quanto com outros colegas, né, até em fóruns aí de WhatsApp, de gestores de pessoas, volta de novo para a questão do propósito, volta para o que faz as pessoas quererem trabalhar numa grande empresa, no caso, né, no mundo corporativo. Tem muita gente, principalmente jovem, querendo ir para as startups, mas não só os jovens, né? Porque lá se trabalha pelo propósito, e é mais fácil você se aderir ao propósito de uma startup do que comprar o propósito, muitas vezes desenhado pela corporação, enfim. Mas acho que nesse momento não dá para dizer nem qual a causa, porque elas são muito individuais, e muito menos qual o remédio para esse processo, que vai ser um processo de adaptação, mais né, que as empresas vão ter que lidar. Eu não podia... Tá no mudo, Eduardo. Agora sim. Eu não poderia concordar mais com o Zé. Eu acho que
a gente vai experimentar ainda um momento em que os nossos números vão dizer ou sinalizar para alguma coisa, mas qualquer tentativa de explicar isso com um ou dois fatores vai ser reducionista. A gente tem, se você me perguntar, Eduardo Abbott teve um turnover em 2021 igual ao que teve o de 2020? Claro que não. Organizações tiveram demandas reprimidas de contratação, a competição por talento teve mecanismos diferentes em 2020, começo de 2021, então é mais do que natural e esperado que isso vá impactar nas movimentações das organizações. Então, acho que tem um fator contextual, de dinâmica de mercado. Tem um fator que é novos modelos de trabalho, que começam a concorrer com o modelo mais tradicional, de múltiplas carreiras, de diferentes tipos de vínculo empregatício. Mas sabe o que eu acho mais bonito disso tudo? É que a gente vai encontrar formatos e espaços para acomodar essas necessidades. O Zé comentou dos jovens, né, com esse anseio, e encontrando em startups um ambiente que faz sentido para eles, mas muito provavelmente o Zé já viu o fenômeno contrário também. A gente já viu na Abbott. Jovens que falaram, não me adaptei a uma startup. Cara, não curti. Aquela ausência de processos, aquela ausência de médio e longo prazo, não curti. Me deu um frio na barriga, não curti. Eu sou jovem, mas eu penso de um jeito que eu quero um pouco mais de estruturação. E aí, o grande desafio e a beleza das organizações de encontrar esse match. Né? Um desafio super bacana para as áreas de atração de talentos, desafio para os times de RH e para os líderes, de encontrar aquilo que faz sentido, que dá um match de expectativas e de aspirações. Mas não tenha dúvida, a gente vai encontrar aí um mercado se mexendo ainda, até talvez chegar numa conformação um pouco maior. Eu diria se mexendo muito, né? Porque se a gente olhar para daqui a 5 anos, nós não sabemos como é que vai ficar o mercado de trabalho. Né? Ninguém sabe. A gente sabe que vai mudar, que provavelmente as pessoas vão ter vários empregos, vão ter como a gente chama de um career portfólio, eu nunca sei se é carreira de portfólio de carreira, tanto faz, mas dá no mesmo, né? Ou seja, você tem um portfólio de coisas que você vai fazer. Né? Então, a gente vai ver realmente as coisas mudarem drasticamente. A única coisa que não vai mudar é se você se apossar, né, de você mesmo, né, tá sempre olhando um pé no futuro e um no presente, vendo o que está acontecendo e onde você pode se ajustar. Aí é você o dono, como sempre foi, mas agora mais do que nunca, o dono da sua própria vida. Gente, infelizmente, nossa, tem tanta pergunta, eu gostaria de fazer milhares de perguntas. Peço desculpas a vocês que fizeram perguntas, mas o nosso tempo está acabando. Foi uma delícia esse papo. Puxa vida, acaba tão rápido. E eu queria deixar esses últimos minutinhos, né, para o Eduardo e o Zé fazerem, no final, a sua despedida e deixar mas, na verdade, uma mensagem para vocês. Maravilha. Eu só quero agradecer a Irene, Zé e colegas da LHH por esse privilégio, essa chance. De verdade, ganhei meu dia. Foi fantástico. E quem sou eu para deixar uma grande mensagem, mas assim, às vezes a gente tem uma necessidade de respostas. Eu preciso saber hoje como as coisas vão ficar. E talvez lidar com esse sentimento de ambiguidade, de incerteza, seja uma das maiores competências que a gente vai precisar cada vez mais desenvolver. Para a gente não pirar, para a gente continuar encontrando sentido naquilo que a gente faz, para a gente se manter produtivo. Então, calma, as coisas vão se encaixando. É isso aí. Também, obviamente, agradecer muito, Irene e Edu, pelo papo ótimo, pelas perguntas. Agradecer a turma que fez um monte de pergunta bacana aqui. Eu sei que a live está sendo gravada, depois eu vou pedir para o pessoal da Lihat até passar para a gente as perguntas. Eu acho que vale a pena a gente poder, se puder responder, contactar. Estamos todos, obviamente, ligados e conectados lá no LinkedIn. Né, o nosso
como é que chama isso? Um protótipo do metaverso, né? Já que nós vamos falar de transformação digital. O metaverso. Aliás, as mídias sociais, você vive no metaverso. Você pode criar um personagem na mídia social, né? Pode criar. Eu tive hoje uma discussão sobre metaverso fantástica. Assim, a minha conclusão, por enquanto, sobre metaverso é parecida com a conclusão que eu cheguei sobre azeite trufado, né? Ou seja, tem um potencial ótimo, mas não me agrada muito esse exagero com que está sendo utilizado. O Second Life era metaverso, né? Já era. E tem vários níveis, enfim, é uma cebola, né? Dá para descascar com várias camadas, mas enfim. Só para reforçar o ponto de que podemos nos conectar também e trocar ideias aí pelo LinkedIn, que acho que todo mundo está por lá. Muito bacana, acho que essa conversa. Minha única tentativa aqui, né, de passar para vocês alguma recomendação sejam curiosos. Acho que o Eduardo falou, não tem resposta, o momento é de fazer perguntas, né? Então, se a gente for curioso o suficiente, fizer perguntas boas, interessantes, profundas, né, que ajudem as pessoas a se adaptarem mais rápido a isso que está acontecendo e também criarem, né? Não é só adaptação, criarem as suas próprias realidades, eu acho que a gente já está fazendo um trabalho fantástico, né? Tanto para as empresas quanto para as pessoas. Acho que a curiosidade vai nos salvar. Muito bem. Chegou a minha hora e eu, ouvindo vocês, eu vou voltar, ao que eu sempre falo. Quer dizer, tanto para eu poder ter equilíbrio, ter resignação perante todas as mudanças, poder continuar no meu caminho, para eu poder ser curioso, eu tenho que começar com essa curiosidade para dentro, né? Eu tenho que ser curioso a meu respeito. Então, a gente tem um mundo interno riquíssimo de sabedoria, de poder, de tudo. E só precisa dessa viagem interna para dentro, né, de você, para você poder ser um ser humano mais inteiro, mais completo e mais preparado para todos esses desafios que agora, nesse período, eles vão ser mais constantes e mais rápidos, né? Eu, que sou de uma outra geração, eu vi as coisas mudando, mas mudando mais lentamente, né? E hoje eu estou vendo mais rapidamente e está de acordo com a minha energia, porque eu sou uma pessoa rápida, né? Então, eu gosto de movimento. Então, para mim, isso não é um bicho de 7 cabeças. Mas eu digo para vocês, se conheçam, não tem outra saída, entendeu? Para vocês poderem estar mais preparados para este momento de bastante transformação e que vai ter grandes oportunidades. A gente tem que olhar para isso como uma grande oportunidade de aprendizado e da gente fazer coisas diferentes. Então, eu só tenho a agradecer tanto ao Zé quanto ao Edu por estarem aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que fizeram perguntas. Mil desculpas, mais uma vez, por eu não ter colocado a todas as perguntas, porque não dá tempo, mas a gente volta em breve, né? Então, espero vocês no próximo live. Zé e Eduardo, vai ficar o convite para depois a gente retomar, né? E conversar mais um pouquinho. Um beijo a todos, uma ótima noite e muito obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau.